The zombies are coming. Hoje eu queria fazer um documentário sobre o Andy Anderson, né? O malucão do capacete na relíquia do Kik Butovski. Ele é um skatista muito diferente, muito original, que trouxe muita coisa pra cena e mostrou pra todo mundo que o skate não é só uma vertente que tem tal e tal coisa. Não é só o comum que você pode fazer muita coisa a mais e ainda ser muito da hora, tá ligado? Ainda ter muito peso, ainda ter muito valor. Ele meio que subverteu a cultura geral do skate, o que é esperado, o padrão, tá ligado? Daquele cara que quer parecer o fodão, quer dar a porra do impossible numa escada de 500 degraus. Ele subverteu isso e mostrou, não, mano, dá pra fazer muitas mais coisas. Ele, como um skatista que começou no freestyle desde criança, hoje em dia, desde o começo da carreira dele, ele abre portas para possibilidades novas que as pessoas nunca pensaram, e ele meio que constrói uma estrada para as pessoas que no futuro queiram fazer até mais do que ele conseguiu fazer. É quase algo igual o Rodney Mullen, que ele inovou a cena e ele criou uma geração inteira de skatistas modernos, tá ligado? Que saíram de só andar em rampa, de só andar no vert e começar a andar na rua, fazer freestyle. O maluco, ele fez até a teoria de que se você usa capacete, você é um idiota, tá ligado? Um bobão completo. Ele até fez essa teoria cair por terra. Até porque, como ele mesmo diz, as habilidades dele falam por ele. Não importa o preconceito que o capacete possa passar. Então agora a gente tem que falar sobre quem é o Andy Anderson, onde ele mora, como ele começou no skate. O contexto básico para conhecer bem ele, para mais na frente do vídeo eu ir falando sobre as coisas que ele conseguiu fazer e que ele conseguiu alcançar. Ele nasceu no Canadá, em White Rock, BC, tá ligado? Que é perto de Vancouver. E como ele disse, é 5 minutos da borda dos Estados Unidos, tá ligado? Ele começou a andar de skate, primeiramente sendo influenciado quando ele tinha 3 anos. Ele tava dentro de casa, ele não podia sair, né? Claramente, o moleque tem 3 anos. E ele viu um cara, assim, pela janela, simplesmente remando, tá ligado? Simplesmente andando de skate. E aí ele viu aquilo e falou, porra, muito foda. Se eu não posso estar lá e ele pode, é meio que um sinal de rebeldia, assim, um cara no skate. E ele disse que só com esse momento, aos 3 anos de idade dele, ele percebeu o que ele queria fazer pelo resto da vida dele. Com 4 anos ele ganhou um skate, mas era um skate de brinquedo daqueles que viravam um patinete, tá ligado? Meio que se virava um negócio assim, era um switchboard, igual ele mesmo disse. Or is the question, how did you get into skating? So it's one of my earliest memories. I was 3, staring out the window in my living room, and I saw a skater push down the street. Push. No tricks. Quando ele era criança, ele entrou nessa pira do freestyle por causa que era inverno, né? E ele não tinha como sair de casa porque tava nevando muito. E aí ele andava de skate só na garagem. E ele mesmo disse que ele nunca gostou, por exemplo, de dar ollie, tá ligado? Que é o pulo no skate. Então, ele meio que fazia essas brincadeirinhas de freestyle, tá ligado? Ele falou que ele ficava de primo, só com um pé no skate. Ele meio que foi treinando isso devido ao pouco espaço que ele tinha e a situação ali que ele tava. O que já demonstrava que ele realmente queria andar de skate. Porque muita gente, se visse essa situação de tá nevando muito lá fora, nem andar e andar, tá ligado? Ele já ficou fazendo freestyle lá na garagem. Com 7 anos ele começou a ter aulas com um cara que ele chamava de Hip Mike, ligado? Esse é o nome dele. E meio que um preparamento para um campeonato lá. E já aí, ele teve várias lições com esse Hip Mike sobre a comunidade do skate e sobre campeonatos no geral. Ele disse que sempre, desde que ele era criança, ele sempre enxergou os campeonatos como não algo pra ter medo ou ficar nervoso, mas sim como algo pra ficar feliz, tá ligado? Pra ficar animado. Não como alguns que têm medo de participar e perder. Ele sempre gostava de participar por participar. Ele não ligava se ele perdia ou se ele ganhava. Ele realmente gostava da comunidade e do esporte. No início, ele disse que a maior inspiração dele era o Kevin Harris, tá ligado? Por ele ser um dos primeiros pros aí do Canadá, tá ligado? Ele era do freestyle, então já tinha isso do freestyle e dele ser da mesma aí nação, né, do Andy, né, o Canadá. E ele também, ele fez uma carreira, né, o Kevin Harris, sem dar nenhum ollie. Era tudo freestyle, tá ligado? Todas essas manobrazinhas. Isso é muito inspirador, porque olha aonde o cara conseguiu chegar na carreira dele sem ter que se render a um outro estilo de skate. O cara fez o que ele queria. Isso já foi uma inspiração pro Andy continuar no free. Um pouco mais velho, ele até seguindo os passos, né, do Hip Mike, ele deu aula para algumas pessoas de skate, entre isso crianças com autismo e todo tipo de gente, tá ligado? Ele realmente aprendeu a lidar com o público, o que dá pra ver que é um grande fator na carreira dele que eu vou comentar mais pra frente. Um detalhe é que ele disse mais pra frente, uma videoparte lá que ele fez muitos anos depois, né, pela Power Peralta, que no bairro dele é por lei proibido andar de skate. E ele mesmo assim andava, tá ligado? Indicando não que o cara é um fora da lei, mas que ele realmente gosta do esporte, ele não via
sentido na lei e andava de qualquer jeito. Depois dessa infância dele, a gente chega onde ele começou a ser descoberto, quando ele começou a ir pra campeonatos e quando ele já tava ali mais velho, tá ligado? Então bora falar de como ele foi descoberto e como ele foi virando profissional aos poucos e até quando ele foi contratado pela Paulo Peralta, onde ele virou realmente um profissional. Em 2014, ele teve o AM Getting Paid, tá ligado? Que ele chegou até as semifinais, tá ligado? Ele foi descoberto no Campeonato Mundial de Freestyle, tá ligado? Em 2016, ele ganhou esse campeonato 2 vezes e ele demonstrou, assim, perfeitamente todo o suco do freestyle. Não foi à toa que ele ganhou. E aí já demonstrou que ele, além de ter as habilidades que mais pra frente ele foi desenvolvendo do street e tal, que todo skatista tem que ter, porque ele é um skatista muito eclético, tá ligado? Muito versátil. Mas aí ele já mostrou que o cara tá realmente preparado no freestyle. Então, como era um campeonato assim, é mundial, é do mundo inteiro, valia muita coisa. E como eu disse, foi perto ali do primeiro campeonato dele que ele foi mais ou menos descoberto, que foi o AM Getting Paid em 2014. Isso foi em 2016. Ele participou de um campeonato da Vans, que é o Vans Park, onde ele mostrou as habilidades dele no bowl, que também era uma das coisas que ele fazia. Na lista de importância que ele andava de skate era tipo freestyle, né, o solo, aí vinha bowl e depois street. Então ele também tem essa experiência no bowl, mostrando que ele é mais versátil ainda, tá ligado? Teve uns Zoomies também que ele participou. Ele participou também do Mystic Skate Cup. E em todos esses campeonatos ele se diferenciou por causa do estilo dele. Teve até alguns, como o da Vans, que os jurados não sabiam como classificar, e justamente por causa dessas manobras dele. Não tem muito como saber o quanto que vale comparado a um cara que, por exemplo, um cara vai, vara um gap e dá um flip. Como é que você vai comparar isso com um cara que ficou 30 segundos no manual? Você tem que ter ali juízes realmente capacitados. E é foda que em certos eventos aí mais undergrounds, assim, mais baixa renda, é difícil de ter esses jurados que pelo menos têm uma percepção maior disso. Aí o cara às vezes acaba sendo garfado à toa. Todos esses campeonatos foram mais ou menos de 2016 a 2018. O campeonato mais importante desses que ele foi o Campeonato Mundial de Skateboard. Esse é realmente o nome, eu só traduzi. Ele ficou em 21º lugar nas semifinais. E depois disso ele recebeu aí um destaque maior, né? Já que também era um negócio mundial. Mas acabou que o do freestyle ali carregou também um pouco dessa fama aí que ele foi ganhando e esse reconhecimento. Mas o cara realmente merecia, o cara era muito bom já nessa época. Aí depois desses campos, né, quando ele foi ganhando realmente mais reconhecimento, igual eu disse, ele foi patrocinado pela Paulo Peralta em 2019. E como que foi que ele conseguiu esse patrocínio? Então, ele disse que ele estava em Vancouver, né, no Canadá. Até a época desses campeonatos ele ainda não tinha saído de lá. Mais pra frente na carreira ele sai por causa que as coisas realmente acontecem todas na América, né? Mas de qualquer jeito, ele ainda tava lá. E aí, o Kevin Harris, né, pela Paulo Peralta, ele ia supervisionar um campeonato de freestyle que era a 20 minutos da casa do Andy Anderson. E aí ele, né, pô, não é bobo nem nada, foi lá. Ele acabou ganhando o campeonato e o George Powell, ele mesmo, em pessoa, escolheu ele a dedo pra entrar na equipe. O que aconteceu foi que, é até estranho, né, de falar isso, é incomum, por causa que ele virou pro sem ter nenhuma videoparte lançada. O cara era meio que um fantasma pra um certo público que não acompanhava os eventos. Ele até disse que muita gente na Paulo Peralta tirou ele pra merda, tá ligado? Até por causa do capacete, mas porque ele não tinha nenhum trabalho na pista, não tinha como saber muito dele, tá ligado? Apesar dele já ter ganhado alguns outros prêmios. George Powell showed up to recruit, and I ended up winning the amateur division that year, and he picked me up. He put me on Powell, and everybody else that was on the Powell team was like, fuck this kid. He skates freestyle with a helmet on, like, it's not even dangerous. Em 2018 ele fez um curta pelo Brett Novak, tá ligado? E foi uma empreitada assim, não dá muito pra chamar de videoparte, porque foi uma empreitada cinematográfica mesmo. Era meio que um filme curto pra mostrar sobre a cultura. É quase igual o Mid-90s, tá ligado? Do Jonah Hill. Mas diferente de Mid-90s, né, que já é pra ser um filme assim mais comercial, esse era realmente um arquivo artístico do cara mesmo. Talvez ele queria treinar a habilidade de câmera dele. Só sei que ele pediu pro Andy Anderson fazer ali as manobras, e essa quase que foi, ou foi, a primeira videoparte dele mesmo. Um mini filme cinematográfico. Já dá pra ver que o cara é diferente até aí, mas ficou muito foda a videoparte. Esse toque cinematográfico só adicionou pras manobras dele, que o Andy ele já tem essa vibe, tá ligado? Eu acho muito mais foda uma videoparte do Andy sem música, só com o som das rodas batendo no chão, do que, sei lá, num Pick Baker ou qualquer outra videoparte que você veja. Eu sinto uma vibe parecendo com uma videoparte que eu vi
MTV do T-Funk, tá ligado? Pela Spitfire. Que era só ele andando, era tipo 5 minutinhos, tá ligado? Ele andando por aí no meio da cidade, sem música nenhuma, descendo uns morrão. E foi muito estético, tá ligado? Realmente, o Andy, ele trouxe essa vibe com esse filme cinematográfico, apesar de ter música, mas ele trouxe, tá ligado? Essa vibe mais natural e ao mesmo tempo cinematográficozão. Eu achei foda, achei da hora, mas mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre as outras videopartes deles, que realmente o cara produziu uma das melhores videopartes pra mim de todos os tempos. Ele quebrou tudo, entendeu? Ele fez algo totalmente diferente do que qualquer um imaginaria que seria uma videoparte. Ele realmente revolucionou, mas mais pra frente eu falo sobre isso. Essa empreitada aí do Brit Novak foi lançada em 2018, mas só oficialmente o Andy Anderson entrou pra Power Peralta em 2019. Ele meio que já tava fechado, porque dá pra você ver ele usando as camisas da Power Peralta aí, mas oficialmente só foi em 2019. Ele participou de 2 Tampas Pro, né? Ele participou em um em 2019 e um em 2020 no Tampa Pro. A performance dele nos Tampas era algo muito impressionante, mas muito mais diferente, porque ele sempre encanava nos obstáculos, tá ligado? Ele sempre encanava numas manobras que ninguém pensava em fazer. Todo mundo pensava em fazer algo, porra, vai valer muito, muito ponto. Eu vou estourar aqui, vou virar pro. Mas ele não, ele falava, deixa eu fazer um board slide aqui nesse cano que ninguém foi. Igual no futuro ele fez um board slide num cano que virava 90 graus assim no meio do cano, tá ligado? Ou as participações que ele metia um dark slide do nada, tá ligado? Ele sempre foi esse cara que ele inovava e era um refresco assim pros olhos numa competição que todo mundo tava fazendo a mesma coisa. Em 2020 teve a primeira videoparte pela Power Peralta, que chama Andy Anderson Skateboarding. Em 2021 ele se qualifica para as Olimpíadas no Jiu Tour, tá ligado? Um detalhe é que ele rompeu o menisco 14 dias antes do campeonato, e mesmo assim ele foi. No geral, esse campeonato ele mostra assim, a essência do Andy Anderson, tá ligado? Que ele conseguiu controlar o caos, até porque tudo meio que deu errado nessa competição. Ele falou que ele ia fazer uma coisa, mas não deu, aí ele fez outra, aí ele foi meter uma manobra lá que o Tony Hawk mesmo que criou, e tudo deu certo por causa justamente que ele errou. Ele tentava fazer uma coisa, mas aí ele errava e ele fazia uma coisa mais foda ainda, tá ligado? E aí ele passou justamente por causa dos erros dele. E ele mesmo disse que isso aí foi algo assim, surreal, tá ligado? Foi bizarro como ele conseguiu ganhar isso daí. E ele ficou em primeiro no Bromender Chief no Tampa Pro. E todo esse tempo que ele foi ganhando esse reconhecimento e esses campeonatos, uma coisa não saía da cabeça do público. Por que que ele sempre usava capacete? Então agora é hora de contar sobre o capacete do Andy Anderson, o que isso significa, o que é esse símbolo pra ele e por que ele usa. A história do capacete começa quando ele era criança e ele se fudeu assim, descendo uma rampa. O que aconteceu? Ele era criancinha, ele tava descendo uma rampona lá no bairro dele e acabou que ele no meio do caminho, ele só disse que ele apagou e não se lembra mais de nada. Ele acha que ele bateu a cabeça em algum lugar e ele ficou desmaiado literalmente no meio da rua, tá ligado? Podia ter passado algum carro simplesmente matado ele sem ver ele, mas sei lá, Deus poupou a vida do Andy Anderson e ele disse, tá ligado? Que foi muito foda pra ele porque, pô, cara, ele também desmaiou na rua. Ele acordou sem saber, mano, eu tô há quanto tempo aqui? O que aconteceu? Eu não lembro nem o que aconteceu. Mas, incrivelmente, não foi muito por isso que ele vestiu o capacete por tanto tempo da vida dele. Até hoje, né, na carreira dele, ele usa. Mas acaba que dá pra relacionar que começou aí, né? A história oficial que ele conta do porquê ele usa o capacete foi que, como eu disse, ele teve aulas com o Hip Mike, ele via todos os instrutores, assim, né? Como ele mais pra frente foi ensinar, ele via todos os instrutores, assim, com capacetes. Mas só que os instrutores mesmos, quando eles iam andar de skate por eles mesmos, eles tiravam o capacete. E ele vê isso como meio que uma traição, meio que tipo, por que eu vou usar um capacete, tá ligado? A criança pode pensar assim, por que eu vou usar um capacete se o meu próprio instrutor que fala pra usar não usa no tempo livre? E ele falou que enquanto ele tava ensinando, ele achou algo honroso, tá ligado? Usar 100% do tempo o capacete pra mostrar que realmente, pô, é da hora usar, tá ligado? Porque ele inclusive disse no podcast lá do Tony Hawk que, mano, não tem sentido uma criança aceitar o pedido do pai de usar capacete no skate, já que você olha pra cena de pros e não tem nenhum pro que usa. Ele mesmo reconhecer isso. Então ele veio pra quebrar isso e falar, pô, é importante, tá ligado? Até o Hawk brinca que os pais devem amar ele por ser mais fácil de falar pro filho, ó, o Andy Anderson, que é foda no skate, usa capacete. Se você usar também, ó, talvez você fique igual a ele. O preconceito, né, por causa do capacete foi forte
ele foi excluído de muita coisa, mas como ele mesmo disse em alguns podcasts, ele não liga pra isso e ele principalmente nunca percebeu, ele só, tipo assim, ele via só o hate e falava, mano, eles não entenderam, tá ligado? Não é pra eles que eu tô usando o capacete. E isso é muito foda, tá ligado? Ele só ignorou e continuou, e ele meio que viu isso como combustível até pra própria carreira dele, ele se sente meio que impulsionado, tá ligado? Por todas essas críticas, por todos que falam dele do capacete, pra ele fazer mais coisas fodas com o capacete na cabeça. E ele hoje em dia, né, ele falou, acho que no vídeo da Thrasher, que ele se sente meio que como se ele fosse um super-herói, tá ligado? Não, tipo, se achando, mas tipo, o capacete como se fosse a veste de super-herói dele, tá ligado? Não é como se fosse mais algo normal, é como se ele colocasse o capacete e ele virasse Andy Anderson. Como se fosse uma persona, uma outra persona, um personagem, tá ligado? E ele criou um movimento de pessoas que também começaram a usar capacete por causa dele, tá ligado? A famosa Helmet Gang, né? A gangue do capacete. Isso é uma influência muito foda que ele passa pras crianças que muita gente acaba se fudendo, tá ligado? De tipo, nem os próprios pais avisam pro cara usar capacete, ou pelo menos usar. Pela primeira vez o cara vai andar. Meu irmão, se você bate a cabeça no meio-fio e fica paraplégico pelo resto da vida, pô, é foda, tá ligado? E no geral, também é muito bom por causa da quebra de estereótipo, tá ligado? Tipo, é só um acessório de proteção, o que tem de errado no cara usar isso? Você prefere que o cara se foda e para de andar de skate só pra ele ter um visual assim cool, tá ligado? Só pra ele parecer da hora? Não tem sentido, mano. Dá pra você ver o Andy Anderson descendo nos corrimão gigante, tá ligado? Como é que você quer que o cara não use o capacete nos bagulho desse, tá ligado? É por pura imagem, tá ligado? Os caras que falam mal do capacete nem preza pela vida do cara. E depois de falar que do capacete eu tenho que fazer o gancho aí, né? Pra melhor videoparte, assim, uma das melhores videopartes que eu já assisti, tá ligado? Compete forte aquelas do, tipo, Gima, do Chris Joslin. É linda, porra, Gima é linda, viado. Mas essa do Andy Anderson é muito foda. Que ele lança pela Power Peralta e pela Zenga Bros. Sin-Rin. Sin-Rin, parece um nome de um japonês, sei lá. Essa videoparte, assim, falando resumidamente sobre ela é muito foda e diferente porque ela representa muito mais que o skate. Basicamente, a história da videoparte é que o Andy, ele via todo mundo fazendo videopartes em lugares históricos muito fodas, varando uns gap, tá ligado? Monstruosos. E aí ele falou, vamos gravar uma videoparte simplesmente do caminho da minha casa até uma floresta lá. E é isso. Ele faz manobras em buracos na rua, em passeios aleatórios, em hidrantes. É isso, é a simplicidade. O maluco conseguiu fazer uma videoparte foda simplesmente no caminho da casa dele até uma floresta. Tipo assim, 2 quarteirão de distância, tá ligado? Like most skate videos that are done well are really hard tricks done all over the world, takes years to film. And I wanted to do a video that's just filmed in White Rock, where there's nothing famous to skate. E aí, o negócio da videoparte é que ela fala muito sobre conversar com o público também. Ele diz que desde criança, ele sempre se forçou a conversar com as outras pessoas e que ele acha que esse negócio de não conversar com ninguém é foda porque você acaba não conhecendo muita coisa diferente. When I was a kid, I purposely walked to school, even though I could get a ride. I'd walk to school and try to say hi to every single person I saw. Most parents will tell their kids like, hey, don't talk to strangers, don't take any risks. It's weird advice. E ele conversa com as pessoas e fala, ó, tô fazendo uma videoparte aqui, negócio diferenciado, entendeu? Não quero parecer fodão, não, só quero fazer o meu skateboard, tá ligado? Tem até um cara que para ele e fala que, mano, você é muito foda, tá ligado? Por causa que você não tem ego, tá ligado? O cara só anda de skate, só viaja pelo mundo e faz a felicidade das pessoas. É pique um James Baxter do Hora de Aventura, tá ligado? Dude, you're insane. You're insane. No, like you got mad skills. Dude, thank you so much. You're such a gentle soul. You have no ego. You're just doing your thing and trying to be a good soul. Ela é muito diferente também pela simplicidade, né? Por essas manobras diferentes que eu já falei. Mas ele também conta meio que uma história, não é só uma videoparte com musiquinha, não. Ele ele vê um cara lá, que eu acho que era da equipe do Power Peralta, aí segue o cara, aí conversa com ele. Ele mostra também a vida dele numa van, por causa que o que aconteceu. O Andy Anderson, por muito tempo, ele viveu dentro de uma ambulância, né? Uma van de ambulância da Power Peralta. Uma van personalizada de acordo com as vivências dele. Mas não é personalizada de tipo ter TV, não é dessas coisas de ser
personalizado, tá ligado? Ser uma mini casa, é literalmente uma ambulância da Bonus, tá ligado? Que eles personalizaram. E é isso, o cara vivia aí viajando pra lugares e andando de skate. O cara literalmente foi de viver numa ambulância pras Olimpíadas. Isso é muito foda. E aí ele fala, né, sobre também o cotidiano da vida das pessoas, que todo dia ele se força a fazer uma coisa diferente. Ele nunca se conformaria de, tipo, todo dia ter que ir pro mesmo trabalho formal e sentar no escritório, tá ligado? Ele mostra aí realmente a paixão dele pelo skateboard, ele fala com várias pessoas. E ele é um cara muito foda que ele traz essa energia tranquila com ele. Ele não é aqueles cara que, porra, quer aparecer fodão numa videoparte e começa a bater nos caras na rua que xinga eles. Sendo que às vezes até o próprio skatista que tá errado. O Andy Anderson, ele tava andando assim, ele entra numa área privada lá, que é tipo, área privada não, né? Mas o dono da construção vê ele andando de skate na construção dele e ele fala pro Andy ir embora, tá ligado? E aí o Andy simplesmente, tipo assim, ele não briga com o cara nada assim, ele só pergunta, mano, você podia ser mais educado, você não precisa me pedir pra sair aqui igual um animal, eu sou um ser humano igual você, tá ligado? You disappear. Disappear? Go away. This is private property. This is our art. The hole in the sky, yeah. Yeah. I live here. No, you don't live here. No, I live a block down. That's fine. This is our property. Go away. I don't want you skateboarding on our property. Yeah, I don't want you damaging our property. You yeah, I understand? get what you're saying, man. I just wish I can't ask you to do this, but I wish you were polite about it, you know? Okay, well, how can I be polite? I feel like I'm getting shooed off like an animal, man. I'm trying to be here like a friend. Ele começa a conversar com o cara e vira amigo do cara que tava xingando ele há 2 minutos atrás, tá ligado? O cara é foda. No geral, a ideia é essa, ser muito diferente, ser simples e falar de muita mais coisa além do skateboard. Eu amo essa videoparte, ela é muito foda. Depois dessa videoparte, as coisas foram ficando aí mais loucas, né, pro Andy. Em 2022, ele assinou com a Etnies, que na maioria dos vídeos que ele tá com o promodel dele da Etnies, que é muito foda. Ele ganhou o primeiro lugar no Skater XL, né, que é a trick do final de semana no Tampa Pro. Ele apareceu na Thrasher, tá ligado? Pelos promodels dele que tinha uma tecnologia diferenciada. Pelo que eu sei, é porque os novos shapes do Pauper Alter, se você ver, eles são mais caros por causa que tem, tipo, fibra de vidro de avião. É um bagulho assim, pro pop voar mais, tá ligado? Tipo, umas tecnologias diferenciadas aí. O bagulho não é mais madeira já faz tempo. Ele ficou em primeiro lugar na Generationals Cup Freestyle, que já é uma outra competição de freestyle, e ele ganhou um vídeo no T-Barracks, que é quem é o Andy Anderson, né? Who is Andy Anderson, que fala sobre a história dele. Até tiramos informações para esse vídeo. De lá, muito foda a entrevista do T-Barracks, e demonstra aí o que ele alcançou. Em 2023, ele ganhou um Tampa Pro, e tem um vídeo do aquecimento, tá ligado, do Andy Anderson, e dá pra ver o quanto o cara é diferenciado aí. Ele simplesmente, que foi nesse do 2023 que ele fez o board slide, nesse de 90 graus. Ou foi 2022, eu não lembro. Mas no geral tem esse aquecimento que mostra que ele realmente, ele encanou com aquele cano, tá ligado, em 90 graus, e ninguém mais tava fazendo nada naquele cano. No máximo, os caras tava varando no ollie aquilo ali, ou varando no flip, sei lá. No máximo, do máximo, do máximo. O cara simplesmente tava fazendo o que ninguém ali tava fazendo. E tinha uns 10 caras, tá ligado, no aquecimento. Ele participou de um vídeo da Thrasher também, em 2023. O vídeo da Thrasher é sobre ele em spots lendários. Ele só aparecia nos spots e fazia as manobras. Ele só foi andando ali pela parte da Califórnia. Tem até uma live do XQC, que ele foi lá pra andar de skate. Aleatoriamente, eu só lembrei disso. E é muito foda esse vídeo da Thrasher porque mostra o outro lado, tá ligado? O cara fazendo tricks em locais lendários. Ele até fez um freestyle no mesmo lugar que o Rodney Mullen fez, mas ao mesmo tempo ele era muito diferente, apesar do lugar ser o mesmo. Isso é muito foda. Teve o Andy versus o Seven Jam Contest, que foi um campeonato meio que comunitário, assim, junto com toda a comunidade, que todo mundo podia participar. Muito foda ele participar dessas coisas, é realmente ajudar a comunidade. Ele tem esse senso de comunidade do skate, da competição toda, desde moleque, tá ligado? E agora eu tenho que falar sobre como, pra mim, a carreira dele realmente chegou num ponto que eu falo que o cara, ele realmente fez o que ele tinha que fazer, ele realmente realizou, ele realmente é o cara. Ele se imortalizou. Ele é a lenda Andy Anderson. Ele não é mais o cara que se inspira no Rodney Mullen ou no Kevin Harris. Ele é o Andy Anderson. Ele é o cara que as pessoas se inspiram agora, tá ligado? Que foi na interview com o Rodney Mullen no podcast do Tony Hawk, onde Rodney Mullen, a lenda, falou que admira o cara e que era grato de estar no mesmo espaço que ele. Então, em 2024, ele conheceu o Rodney Mullen no podcast do Tony Hawk, que é o Hawk vs Wolf. Isso foi muito foda por causa que uma inspiração do cara realmente, que era o sonho do cara conhecer, tá ligado? O Andy Anderson, ele sonhava em conhecer o Rodney Mullen. Não tanto assim, mas tipo, era um sonho, tá ligado? Era uma inspiração do cara. Ele realmente conheceu, e o Rodney Mullen
nesse podcast inteiro, o cara, ele, tipo, agradeceu ao Andy Anderson por continuar tudo isso, por fazer as coisas que o Rodney não conseguiu fazer. Isso é muito foda, tá ligado? Realmente é de emocionar essa entrevista, tá ligado? É realmente de emocionar. Oh man, you take it so much further. Seriously, watching your part, the way you integrate things, the way you bring them together, it's beautiful. Thanks, Rodney. Yeah. É o maior sinal, mano, que sonhos realmente podem se realizar, que coisas realmente podem acontecer, que seu sonho realmente, tá ligado, pode ir pra frente, é só você continuar. O Andy conseguiu, então por que ninguém mais poderia conseguir, tá ligado? Porra, isso é muito foda, esse podcast foi muito foda. Porra, é emocionante, mano. É a concretização do sonho de um ser humano, assim, que ele conseguiu, mano, ele realmente chegou lá. E ele também foi imortalizado em 2025 no Tony Hawk 3x4, tá ligado? Se imortalizando aí como uma lenda do skate. Uma lenda, de verdade, o Andy é uma lenda, tá ligado? No geral, aqui no final do vídeo eu queria falar sobre como o Andy Anderson é inspiração, tipo, pra todo mundo, tá ligado? Em todas as partes aí da vida, tá ligado? O cara mudou o skate pra sempre, tá ligado? O cara simplesmente, sei lá, tá ligado? Sei lá como até falar desse cara. Por causa que é um cara muito foda, mano. Ele conseguiu reconhecimento até dos ídolos de infância dele. Ele conseguiu mudar o skate do jeito que ele queria. Ele conseguiu fazer as coisas que ele queria. Ele é um cara muito diferente. O cara é 100% skateboard, tá ligado? Vibes boas, positivas, não tem uma treta na carreira do cara. Cara, simplesmente muito foda, tá ligado? Real inspiração. Que, cara, ele dá um aprendizado aí, né? De que realmente, se você quiser, sonhos aí podem acontecer. Só se esforçar pra isso e nunca parar, tá ligado? Só continuar. E é isso. Só queria fazer esse vídeo do Andy Anderson porque eu acho um cara muito foda. O skatista que eu realmente acompanho, eu acho ele diferente de muitos outros. Por causa que, sei lá, eu não gosto desses skatistas tipo o Nydia, por exemplo. O Nydia eu acho ele muito robotizado, mano. Eu não gosto disso, tá ligado? Eu não gosto desse skatista robotizado, padrão. Eu senti que é necessário fazer um vídeo sobre ele por causa que pode ajudar muita gente aí, tá ligado? E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.